Você sabe que o pãozinho de cada dia sempre está na mesa dos brasileiros. Mas comer pão engorda ou não? A gente veio buscar então informações com a nutricionista, Júlia Fabian, que vai nos falar um pouquinho mais sobre esse pãozinho que está na sua mesa pela manhã, que é garantido o cafezinho aí da manhã para um dia de trabalho. Júlia, o pão faz mal ou faz bem? Então, o pão é um mito muito falado, né? Quem quer fazer uma dieta para emagrecer, hoje em dia todo mundo começa, não, tem que cortar meu pãozinho, né? Por que ele é muito falado? Porque quando a gente extrapola em um carboidrato, mas não só carboidrato, a gente tem calorias a mais que consequentemente vai atrapalhar no emagrecimento, né? E vai gerar um ganho de peso. Só que se você faz um enquadramento na quantidade de carboidrato do teu dia, não tem problema nenhum. Ah, mas tem que ser o pão integral, né? O pão integral ele é saudável. Não, não é assim que funciona. Claro, ele tem nutrientes a mais, ele funciona, É um pouquinho diferente a absorção dele, comparado com um carboidrato simples, que a gente chama, que é como o pão branco, da farinha branca, mas não quer dizer que se a gente consumir realmente o pão branco, ele não vai ser saudável, tá? É uma questão de enquadramento no teu dia em geral. Se você tinha que comer, na tua prescrição, cerca de uns 40% de carboidrato no dia, se você comer os 40%, independente se for à noite ou durante o dia, tá tudo tranquilo. O que vai influenciar é o excesso. Uma estratégia muito bacana na questão do pão branco é o quê? Deixar um nutriente para ele, então transformar ele. Então, por exemplo, não comer ele com doce. Come ele com uma fonte de proteína, coloca um frango, coloca uma carne moída, coloca um ovo, enfim, que vai mudar completamente. Então não precisa ser necessariamente o pão integral em si. Questão dos horários, independente então, mas a quantidade se mantém a mesma. Mas claro, dependente de cada pessoa, né? Às vezes uma pessoa que já está num excesso de peso e come pão à vontade de manhã, ao meio-dia, à noite, de novo café, um cafezinho ali com muitas misturas envolvendo pão, pode ter um excesso nesse momento. Sim, se for tudo em excesso. Tudo em excesso não faz mal. É essa a regra, tá? Mas o pão não é um veneno. Então, por exemplo, vamos supor, hoje está muito corrido o meu dia, eu não vou conseguir fazer meu prato típico de brasileiro, Arroz, feijão e carne. Mas a gente consegue fazer um prato nesse sentido com o pão. O carboidrato era o arroz, substituir pelo pão. A proteína, que era o bife, o que você vai fazer ali, coloca dentro do pão, E daí coloca a questão de folhosos e tudo mais, que seria a salada e legumes do teu prato. Então tu consegue transformar o teu prato de arroz em feijão com uma substituição bem bacana ali. Fundamental, Júlia? As pessoas também procurarem orientações de nutricionistas profissionais para atuarem numa situação de regime. Não vou comer mais pão, não vou comer mais doce, não vou comer mais nada salgado. Primeiramente, procurar um profissional nessa área para que a pessoa faça uma dieta equilibrada, correta. É aí que fica bem um alerta, Não façam esse negócio de questão de regime, de cortar algum tipo de nutriente, tá? Porque, principalmente os 3 macros, que são proteína, carboidrato e lipídio, a gente tem uma concentração no dia que a gente precisa ingerir. Então, não tem como a gente parar de comer carboidrato. Isso não pode, é o que nos dá energia pra gente se manter durante o dia. Então, talvez até a pessoa aguente por um tempinho, mas por pouco tempo, acaba às vezes até perdendo questão de massa magra e vai ter um rebote. Não adianta, Realmente, um processo de emagrecimento é ter os nutrientes todos adequados para o teu corpo realmente transformar o que precisa transformar e ter saúde acima de tudo, Hoje a gente tem muitos produtos também, contém glúten, não contém glúten. Isso também é uma forma das pessoas também se policiarem em questão disso. A questão de restringir o glúten é bem relacionada a pessoas que têm doença celíaca, alguma patologia. O glúten em si não é um problema também se tiver enquadrado, O que muita gente acaba falando por causa do pão, principalmente por causa do glúten, mas não é bem assim que funciona. É bastante mito relacionado, nesses assuntos assim. Antes de tudo, procure profissionais que são habilitados e que vão resolver o seu problema. E o pãozinho de cada dia, com certeza, dá para comer.